Bom, eu pensei também no início do grupo, falar um pouco sobre a proposta, né? Falar um pouco sobre me apresentar de alguma maneira, porque também eu sei que muitos de vocês sabem, me conhecem, né? A gente já trocou alguma ideia lá no Instagram, né? Já trabalhou junto em outros grupos, mas tem um pessoal também que eu tenho consciência de que eu nunca troquei nenhuma ideia, eu não sei muito bem de onde é que veio também, porque tem essa coisa, né? Você vai compartilhando a postagem lá e o pessoal vai vai entrando no grupo, né? Vai pedindo para participar porque tem interesse no caso, enfim. Eu achei que seria interessante, talvez, nesse primeiro momento, fazer uma rápida apresentação, né? Para quem não está meio que distante, né? Do meu trabalho e aí depois a gente inicia já o caso, tá bom? Assim, meu nome é Paulo Henrique, né? Eu sou psicanalista, eu moro aqui em Fortaleza. E, na verdade, enquanto apresentação, não pensei nem em me apresentar mesmo. Eu acho que o interessante seria apresentar o grupo que eu faço parte, né? Que muitos de vocês talvez conheçam, que é o tal do grupo Borda Lacaniana, né? É um grupo que tá próximo aí de fazer talvez um ano de existência, então nós somos muito novos nesse sentido, mas é um grupo composto de 10 psicanalistas, né? É, nós estamos meio desterritorializados, né? Então tem pessoas que moram em Fortaleza, tem pessoas que moram em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente se reuniu com o intuito de tentar pensar a psicanálise a partir de alguns outros marcadores, né? Então, todos nós, de alguma maneira, estávamos um pouco insatisfeitos com a transmissão da psicanálise, certo obscurantismo muito presente dentro da nossa prática, representado aí por aquilo que a gente pode chamar de lacanês, né? A gente estava tentando construir e transmitir uma psicanálise pautada por outro tipo de marcador, né? A gente, de alguma maneira, se interessa muito mais por uma discussão racional, no que diz respeito à transmissão da psicanálise, né? A gente está interessado também em, de alguma maneira, fazer uma discussão forte dentro de um ponto de vista epistemológico, porque consideramos que a transmissão da psicanálise contemporânea tende a fazer uma espécie de debate um pouco precário em relação a esse tema, né? Então, os autores ficam meio que misturados, confundidos. A gente está tentando fazer o esforço de pensar essas bases epistemológicas para oferecer um outro tipo de, de pensamento no lugar, né? E a gente também talvez se caracterize bastante por certa veia política, né? Nós estamos interessados em fazer uma discussão política interna na psicanálise, né? Então, tradicionalmente, nós estamos muito acostumados no nosso campo a fazer uma reflexão política, mas uma reflexão política exteriorizada ao nosso campo, né? Então, a gente vai falar lá do Bolsonaro, vai falar do racismo, vai falar do neoliberalismo, mas sempre a partir dessa perspectiva exteriorizada. Bom, nós na Borda estamos interessados em fazer essa discussão política desses elementos, mas a partir de uma perspectiva interna, né? Então, pensar os elementos políticos do nosso campo, né? Para nós, isso talvez seria mais fundamental no momento, dentro de um ponto de vista estratégico. E aí, bom, nós temos aí um site, vou apresentar para vocês, é bordalacaniana.com, né? Onde, apesar aí desse pouco tempo, nós temos alguns pequenos produtos, né? Desse quase um ano aí de existência, nós temos alguns projetos que me parecem interessantes de falar para vocês. O primeiro deles seria o projeto de traduções, né? Borda Traduções, né? Que vocês encontram no site. A gente entende que existe uma dificuldade bastante forte de encontrar textos lacanianos sendo traduzidos diretamente do francês com certa rigorosidade, né? Com certa qualidade, né? Então, tem um problema na tradução do Lacan muito presente na nossa tradição aqui brasileira. Tendo isso em vista, a gente se deu a tarefa de traduzir alguns textos do Lacan que não se encontra facilmente aqui no Brasil, né? Ou porque eles não estão traduzidos, ou porque para você ter acesso a esses textos você precisa pagar. Então, nós
pegamos e já entregamos aí uma tradução, né, que é a tradução do discurso de Tóquio. Se vocês tiverem interesse, vão lá, bordalacaniana.com, que está o download gratuito para quem quiser se interessar pelo estudo. A ideia é que daqui a pouco a gente entregue outras traduções. Esse negócio dá uma trabalheira grande, mas acho que o resultado é interessante. Nós temos também um podcast, né? Chamado BordaCast. Vocês encontram o podcast no Spotify e no YouTube. Tem outras plataformas de áudio também, mas eu confesso para vocês que eu não conheço essas outras plataformas, eu só conheço o Spotify. Mas quem não tem Spotify pode entrar lá no YouTube e acessa de graça aí o podcast. Nós demos uma parada, eu acho que nós temos talvez 7 ou 8 episódios já produzidos. A gente fala sobre psicanálise lá, então tem episódios sobre internet, enfim, muita coisa que a gente considera interessante. E nós temos o nosso Instagram, chamado @bordalacaniana. Lá a gente produz alguns textos, tenta promover algum tipo de reflexão por lá também. A gente faz live com certa regularidade, em torno de alguns temas específicos. Quem quiser se interessar, dá uma olhada também lá no nosso Instagram. E, por último, mas não menos importante, a gente tem talvez o nosso carro-chefe, que é a revista, né? A revista da Borda. Até o momento, nós temos 2 revistas produzidas. Cada revista contém 10 artigos e cada revista tem um tema específico de trabalho. A edição número 0 da nossa revista trata do obscurantismo lacaniano e a edição número 1 trata do que faz um psicanalista, né? Então, temos aí 20 artigos, são mais de 200 páginas produzidas. Quem quiser dar uma olhada para conhecer também como nós pensamos algumas questões mais primárias do nosso campo, tem aí também um trabalho aí de leitura, né? Esse ano a gente está pensando em colocar na mesa mais uma última revista, agora em dezembro. Não sei se a gente vai conseguir, porque a coisa está meio complicada, né? Essa coisa de pandemia e tal, está todo mundo cansado, mas a gente já está quase lançando essa última não, meu Deus, a última revista do ano, né? A gente está quase lançando essa revista que vai ter como tema conceitos, né? Conceitos e noções, né? Então, vai ter artigos sobre pulsão, sobre desejo, sobre ética, né? Sobre operadores clínicos fundamentais aí da nossa prática, tá bom? Então é isso. Na Borda, eu tenho tentado promover, apesar de trabalhar com Lacan, né? Eu tenho tentado promover um trabalho com Freud também no sentido de leitura, né? Eu acho que de alguma maneira algumas questões freudianas são meio que deixadas de lado na nossa transmissão contemporânea e eu estou tentando fazer o esforço de pensar essas questões, né? Tentando fazer o esforço de jogar um pouco de luz sobre esses elementos para que a gente consiga repensá-los e dar, vamos dizer assim, o caráter de radicalidade que eles merecem. E aí, bom, fiz lá o curso sobre a interpretação dos sonhos. Alguns dos camaradas aqui participaram do curso, né? Viram um pouco da pegada. O curso foi gravado. Quem quiser ter acesso também pode falar comigo depois. Posteriormente, iniciei aí essa história de fazer alguns grupos bem localizados, né? Grupos bem que eu chamei de tiro curto, né? Então são grupos com um tempo assim mais reduzido de trabalho. E aí eu pensei que talvez seria interessante trabalhar os casos, né? Então inventei lá essa história de fazer um trabalho com o Homem dos Lobos inicialmente. Alguns dos camaradas aqui participaram dessa primeira empreitada, que não foi um tiro tão curto assim, né? No final das contas. Então, nos reunimos durante 13 oportunidades, né? Então, acho que foram uns 3 meses de trabalho aí. Quando eu formulei o grupo, eu nem pensei no tamanho do caso. Eu estava tão animado com o negócio que... Mas, enfim, foram 3 encontros. Inclusive, coloquei no YouTube esse material, que todo o curso, o grupo foi gravado. Está lá disponível para quem quiser dar uma olhada. Salvo engano, eu coloquei ontem lá na bio do meu perfil lá do Instagram. Só salvar lá a playlist que vocês têm acesso a esse material.
E achei que talvez seria interessante aqui, como último trabalho de 2020, pensar sobre o caso da jovem homossexual, né? Caso pouco trabalhado pelos colegas, né? Então, estava até falando antes de estar todo mundo aqui, né? O camarada Rafael estava falando que nem tinha se dado conta desse caso ainda, né? Não sabia e tal, porque realmente é um caso que dos casos freudianos não é tão famoso, né? Sempre que a gente fala dos casos freudianos, a gente lembra o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, né? Dora. Então tem sempre essa perspectiva, né? A gente lembra desses casos em específico, esses casos mais grandiloquentes. E o caso da jovem homossexual meio que fica de lado ali, né? Então achei que seria interessante trabalhá-lo, não só por isso, por essa posição que ele ocupa dentro do nosso campo, essa posição meio marginal, mas também pelo fato dele ser pequeno, né? É um caso aí de talvez 36 páginas por aí, né? Me interessa essa questão do fato dele ser curto, né? Apesar de condensar muitas discussões interessantes que a gente pode promover, e o fato dele também ser o meu preferido. Dos casos do Freud, esse aqui é o meu caso preferido, então eu gosto dele. Então, acabei propondo, fico feliz que os camaradas também tenham, de alguma maneira, comprado a ideia, né? E a ideia é justamente essa, que a gente se encontre daqui até o final de dezembro, acho que a gente termina, mas a ideia é sempre às quintas-feiras, de 11 às 12h30, a gente tentar fazer um debate sobre o texto, né? Gostaria de colocar que, bom, isso aqui não é um curso, né? Também não gosto da ideia de grupo de estudo. Eu acho que de alguma maneira seria interessante se nós pudéssemos construir juntos um ambiente de investigação, né? Um trabalho com um texto que prescindisse um pouco dessa figura de alguém que está ali na frente colocando as questões, né? E norteando o grupo em uma série de pontos. Eu não tenho interesse em ocupar essa posição. Eu estou relendo o caso com vocês, né? Então, tenho certeza que, em alguma medida, muito provavelmente, algumas coisas vão aparecer para mim que eu ainda não tinha me tocado, né? Então, espero que esse caráter de novidade possa circular por aqui, tá bom? Então, todo mundo, de alguma maneira, consiga se surpreender com o caso e com as perguntas que ele pode suscitar para a gente, né? Para a nossa prática e para a nossa teoria. Então é isso. Eu pensei, como eu estava falando para vocês, eu pensei inicialmente em projetar aqui, né, o texto para ficar talvez mais visível para quem não tem o livro mesmo, né? Para não ficar PDF voltando, enfim. Acho que talvez seria assim a coisa mais interessante. Mas a dinâmica que eu estou propondo é essa, né? A gente lê linha a linha do caso, né? E aí a gente vai colocando os elementos que chamam a nossa atenção, né? Dúvidas, coisas que a gente acha que talvez seriam interessantes de ser discutidas. Vocês, por favor, não se acanhem em comentar o que vocês quiserem comentar, tá bom? A ideia não é que eu fique falando aqui eternamente sozinho, tá certo? É isso. Tentei ser o mais breve possível, 15 minutos aí. Então, alguém tem algum comentário assim de saída? Ou a gente pode iniciar alguma dúvida, sei lá, né? Acho que podíamos começar, Paulo. Então ótimo, Daniela. Vamos começar então, né? Vamos começar. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês essa tela aqui, né? Só um segundo. Paulo, só queria saber qual edição que a gente vai usar. Pois é, eu pensei em projetar aqui a da Companhia das Letras, né? Da Companhia das Letras. Vou compartilhar ela com vocês aqui, que é essa aqui, no caso, né? Eu mandei o PDF para vocês, né? Mandei da Companhia das Letras e da Imago. Uma camarada mandou também a da Autêntica, né? Então,
eu acho que é isso, né? A gente tem 3 traduções disponíveis, elas têm lá suas peculiaridades, a gente pode, de alguma maneira, ir concatenando essas traduções se a gente vê alguma discrepância muito grande, tá certo? Vocês fiquem à vontade para colocar para a gente aí aquilo que vocês, porventura, possam ver aí nessas outras edições, se vocês estiverem usando essas outras edições. Pode ser? Pode, né? Então tá bom. Eu não estou vendo o chat, tá certo? Então eu vou, se vocês forem comentar alguma coisa, falem, porque eu não tô tendo acesso ao site por conta da projeção aqui, tá bom? Vamos iniciar e aí a gente vai discutindo e vai se soltando um pouco mais, que vocês estão muito calados, meu Deus do céu. Mas enfim, o nome do caso, né? Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, né? Foi publicado em 1920. E aqui a gente tem o capítulo 1, né? O Freud diz o seguinte, né? A homossexualidade feminina, sem dúvida tão frequente quanto a masculina, embora menos ruidosa, tem sido não apenas ignorada pelas leis, mas também negligenciada pela pesquisa psicanalítica. A comunicação de um simples caso, não muito agudo, no qual foi possível conhecer a gênese e história psíquica de forma quase sem lacunas e com plena segurança, pode então reivindicar alguma atenção. Se a exposição traz apenas o contorno geral dos eventos e o que descobrimos a partir do caso, silenciando todos os detalhes característicos em que se baseia a interpretação, tal limitação se explica facilmente pela descrição médica exigida, por se tratar de um caso recente. Então, Freud está colocando aqui para a gente que, reconhecendo, vamos dizer assim, a precariedade do trabalho dentro da teoria psicanalítica em relação à homossexualidade feminina. Então, isso estava colocado, vamos dizer assim, tanto dentro de um ponto de vista cultural, né? A sociedade, vamos dizer assim, não se ocupava muito disso também, tentava deixar isso meio que de lado, e a teoria psicanalítica também meio que se encontrava nesse lugar, né? Então, o Freud aqui, ele se propõe a pensar esse tipo de formação, né? de investimento, né? Dessa homossexualidade feminina. E aí ele prossegue. Uma bela e inteligente garota de 18 anos, pertencente a uma família de elevada posição social, provoca desgosto e inquietação em seus pais pelo carinho com que persegue uma dama da sociedade aproximadamente 10 anos mais velha. Os pais afirmam que essa dama, apesar do seu nome distinto, não passa de uma cocota. Seria notório que ela vive com uma amiga casada, com a qual tem relações íntimas, ao mesmo tempo cultivando frouxos laços amorosos com certo número de homens. A garota não discute essa má reputação, mas não deixa que ela interfira em sua adoração, embora não lhe falte senso de decoro e de propriedade. Não há proibição ou vigilância que a impeça de usufruir cada uma das raras ocasiões de estar junto à amada, de manter-se a par de todos os seus hábitos, de esperá-la durante horas em frente à sua casa ou em paradas do bonde, de enviar-lhe buquês de flores, etc. É evidente que nela esse único interesse absorveu todos os demais. Não se preocupa em continuar os estudos, não dá valor ao trato social e aos entretenimentos juvenis e conserva a relação apenas com algumas amigas que lhe podem servir de confidente ou ajudantes. Os pais não sabem até que ponto chegaram as coisas entre sua filha e essa dama duvidosa. Oi? O seu áudio está cortando. Você consegue desativar o vídeo? Posso, mas se eu desativar o vídeo, será que cai também a coisa? A projeção? Né? Verdade, não sei. Aqui não estava cortando, não. Aqui para mim não estava. Aqui também não está cortando, não. Ih, camarada Tamires, então parece que... Não é só para mim, é porque, na verdade, mandou no WhatsApp e eu achei que era só para mim, por isso que eu também falei. Ótimo, então. Poxa vida.
Então, continua do jeito que tá, a gente vai dando um jeito. Beleza, beleza. Se ficar muito ruim, eu tiro aqui essa invenção aqui da projeção, tá bom? Se vocês acharem também que não fazem diferença, não faz diferença essa projeção, que vocês me falam, porque eu coloquei Mas aqui. eu acho que dá para você desligar o vídeo sem parar a projeção. Não interfere, não. Pelo menos no Meet isso é possível, né? Eu já trabalhei com essa projeção de O tela que no coisa. aconteceu aí? A gente Fica em continua cima do vendo, tá borda. tudo certo. Ótimo, Só então. desligou a câmera. Tá, então aprendi isso hoje. Ótimo, obrigado. Vai, Vamos lá, continua. vamos ver se melhora aqui. Os pais não sabem até que ponto chegaram as coisas entre sua filha e essa dama duvidosa, se já foram ultrapassados os limites de um entusiasmo carinhoso. Nela não notaram interesse por rapazes, nem gosto por suas homenagens. Por outro lado, veem claramente que a atual inclinação por uma mulher apenas prossegue em grau mais intenso, o que nos últimos anos ela evidenciava por outras figuras femininas, e que já despertava suspeita e rudeza no pai. Isso aqui tá bem interessante, né? Porque o Freud está mostrando para a gente que existe aí certa quase que fixação, né, da jovem homossexual em relação à tal da figura da cocota, né? Essa figura a dama da sociedade, como o Freud coloca, né? Então a gente tem aqui os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras cores em relação à situação, né? A gente começa a adentrar um pouco o que está acontecendo. Então, a jovem homossexual meio que deixa de lado aí esses estudos, né? E fica realmente bastante fixada nesse objeto aí, né? Que é essa dama da sociedade. PH, tem algum colega que está com o áudio ligado aí e está interrompendo a sua fala. Pedir para o pessoal. Se alguém, não sei quem não estou vendo aqui vocês, mas se quem for o colega aí, se puder mutar, ajudaria bastante aí. Mas também vocês não vão ficar só mutado não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, se vocês quiserem falar, vocês falem aí, porque, né? Enfim. Não é mais só durante a tua leitura mesmo. Show de bola. Vamos lá. Aí ele continua, né? Havia dois aspectos em sua conduta, aparentemente opostos, que irritavam sobremaneira seus pais. O fato de não ter escrúpulo em aparecer abertamente em ruas movimentadas com sua mal afamada amiga, não atentando assim para sua própria reputação, e também de não desdenhar nenhum meio de engano, nenhum subterfúgio ou mentira para possibilitar e ocultar suas entrevistas com ela. Demasiada franqueza de um lado e completa dissimulação do outro. Um dia sucedeu, o que nas circunstâncias era mesmo inevitável, que o pai encontrou a filha na rua, em companhia da dama sobre a qual já tinha informações. Passou por elas com um olhar furioso, que nada de bom pressagiava. Imediatamente a garota correu e jogou-se por sobre a mureta da linha de trem suburbano que passava próximo. Essa tentativa de suicídio, indubitavelmente séria, custou-lhe um longo período de cama, mas felizmente não trouxe lesões duradouras. Após seu restabelecimento, a situação ficou mais favorável do que nunca aos seus desejos. Os pais não mais ousavam se opor tão decididamente a eles, e a dama, que até então recebera friamente sua corte, sentiu-se tocado por uma tão nítida prova de séria paixão e começou a tratá-la mais amavelmente, né? Então, esse também é um marcador, vamos dizer assim, interessante para o caso, né? Essa história de que a jovem homossexual ela chega no consultório do Freud já com esse histórico de tentativa de suicídio, né? Que foi, vamos dizer assim, que apareceu a partir desse episódio em específico do pai, né? O pai encontra ela com a dama, né? No meio da rua, passa meio que furioso, né? Com aquele olhar mais penetrante, e aí a coisa dá no que dá, né? Então, outra coisa que a gente poderia ficar atento, né, de que depois que tem essa tentativa de suicídio, os pais talvez tenham ficado meio receosos, né, e não se oporam tanto àquilo que a jovem desejava, né? Então, muito provavelmente porque estavam com medo que algo mais sério acontecesse à filha, né?
assim como também a própria dama da sociedade começou a, a corresponder com um pouco mais de facilidade essas investidas da jovem homossexual, tá bom? E aí ele diz, ó, uns 6 meses após o acidente, os pais se dirigiram ao médico e lhe confiaram a tarefa de trazer sua filha de volta à normalidade. Provavelmente a tentativa de suicídio lhes mostrara que as medidas de disciplina domésticas não eram capazes de lidar com a perturbação evidente. Mas convém tratar separadamente as atitudes do pai e da mãe. Aí ele vai trazer para a gente como é que o pai e a mãe se comportavam, né? Então, o pai era um homem sério, respeitável, no fundo bastante afetuoso, algo distanciado dos filhos pelo rigor que adotara. Seu comportamento para com a única filha era muito influenciado por considerações pela esposa, mãe da garota. Quando tomou conhecimento das inclinações homossexuais da filha, enfureceu-se e quis reprimi-las com ameaças. Talvez hesitasse, então, entre concepções diversas e igualmente dolorosas, não sabendo se deveria vê-la como uma criatura viciosa, uma degenerada ou uma doente mental. Mesmo depois do acidente, não chegou à elevada resignação que um de nossos colegas médicos exprimiu por ocasião de um deslize análogo em sua família, com as seguintes palavras: é uma infelicidade como outra qualquer. A homossexualidade de sua filha tinha algo que lhe despertava grande amargura. Ele estava resolvido a combatê-la por todos os meios. O menosprezo à psicanálise, bastante difundido em Viena, não impediu que se voltasse para ela em busca de auxílio. Se esse recurso falhasse, mantinha em reserva o antídoto mais poderoso. Um súbito matrimônio deveria estimular os instintos naturais da garota e sufocar suas tendências antinaturais. Então, o Freud está colocando aqui para a gente esse contexto onde o pai estava extremamente incomodado com essa homossexualidade da filha. Então, ele já tinha tentado de tudo, vamos dizer assim, e por isso chegou aí no consultório do Freud. Já tinha tentado colocar todo tipo de castigo, já tinha tentado ameaçar e nada dava jeito. E ele se sentia incomodado com a situação. Então, recorre ao Freud aí dentro desse contexto, meio que de desespero. E aí o Freud começa a falar da mãe. A atitude da mãe da menina não era tão transparente. Era uma mulher de aparência ainda jovem, que obviamente não queria renunciar à pretensão de ela mesma agradar com sua beleza. Estava claro que não via de forma tão trágica o entusiasmo da filha e de modo algum se indignava como o pai. Até mesmo gozara da confiança da filha por um certo tempo, no tocante ao amor desta por aquela dama. Sua oposição a ele parecia determinada essencialmente pela prejudicial franqueza com que a filha manifestava seus sentimentos perante todos. Então, é como se a oposição da mãe não fosse exatamente a esse enlace aí da filha com a dama, mas essa coisa meio exuberante, essa coisa de não ter nenhum tipo de reserva em aparecer perante a sociedade junto com essa mulher. Então, a mãe meio que tentava colocar isso em panos quentes, tentava ocultar isso. Aí ele continua falando da mãe. Ela mesma fora neurótica por vários anos, desfrutava de grande solicitude por parte do marido e tratava os filhos de maneira bastante desigual. Era realmente dura com a filha e afetuosa em demasia com os 3 meninos, dos quais o mais jovem era temporão, não tinha 3 anos de idade. Não foi fácil saber mais sobre seu caráter, pois, por motivos que somente depois serão compreensíveis, ao falar da mãe, a paciente mantinha uma reserva que não se verificava no caso do pai. O médico que se encarregasse do tratamento analítico da garota tinha razões para não se sentir à vontade. Então, aqui o Freud coloca, vamos dizer assim, certo desconforto já de saída. Por quê? E aí ele prossegue. Ele não encontrava a situação requerida pela análise, a única na qual ela pode experimentar sua eficácia. Como se sabe, na sua forma ideal, esta situação ocorre quando o indivíduo, normalmente senhor de si, sofre de um conflito interior que não é capaz de resolver sozinho, e então vai ao psicanalista,
externa a sua queixa e solicita ajuda. O médico trabalha de mãos dadas com uma parte da personalidade morbidamente desunida contra a outra parte do conflito. Situações diferentes destas são desfavoráveis para a psicanálise em maior ou menor grau, acrescentando novas dificuldades internas àquelas já existentes. Situações como a do proprietário, que encomenda ao arquiteto uma mansão conforme seu gosto e suas necessidades, ou a do patrocinador devoto, que solicita ao pintor um quadro de tema sagrado, num canto do qual se veja ele próprio em adoração, não são realmente compatíveis com as exigências da psicanálise. Sempre ocorre que um marido procure um médico com a seguinte instrução: minha mulher está nervosa, por isso relaciona-se mal comigo. Devolva-lhe a saúde para que o nosso casamento volte a ser feliz? Mas frequentemente se verifica que tal solicitação é irrealizável. Isto é, que o médico não pode produzir o resultado em vista do qual o homem queria o tratamento. Logo que a mulher se livra de suas inibições neuróticas, resolve acabar o matrimônio, que se mantém apenas com a premissa de sua neurose. Sucede também que um casal de pais deseja que se cure o filho nervoso e desobediente. Para eles, um filho saudável é aquele que não lhes cria problemas e que pode lhes dar alegrias. O médico talvez obtenha a cura desse filho, mas após o restabelecimento ele toma seu próprio caminho com maior decisão, e os pais ficam mais insatisfeitos do que antes. Em suma, não é algo indiferente que uma pessoa busque a análise por iniciativa própria ou que outros a conduzam a ela, que a pessoa mesma deseja a sua mudança ou apenas os parentes que a amam ou dos quais se espera tal amor, né? Então, Freud está colocando para a gente aqui essa situação que impõe, vamos dizer assim, certo desconforto para aquilo que ele para esse tratamento, né, que é o fato de que a jovem homossexual ela não chega exatamente por conta própria, né? Ela vem aí por conta dessa pressão familiar, né? E o Freud vai colocar os empecilhos que esse tipo de situação, que esse tipo de conjuntura específico traz para o clínico. Então, para ele seria muito mais interessante, na verdade, que alguém chegasse no seu consultório porque quer, né? Porque está sofrendo de alguma coisa, e aí investe aí no tratamento dentro dessa perspectiva, né? Então, o Freud, nesse sentido, se coloca um pouco reticente em relação à situação que está dada já no início desse tratamento, né? O que mais que ele fala aqui, né? Depois, aí ele diz, né? Outros fatores desfavoráveis eram que a garota não estava doente, não sofria de nada em si mesma, não se queixava do seu estado, e que a tarefa proposta não consistia em resolver um conflito neurótico, mas converter em outra uma variante da organização sexual genital, né? Então, a gente tem esse primeiro empecilho que o Freud colocou anteriormente. Agora a gente tem uma outra situação desfavorável. Ou seja, a garota não está doente. A garota ela não tem nenhum problema, né? Ela não está sofrendo, ela não tem uma questão neurótica por excelência, né? Essa segunda questão é até meio que uma derivação da primeira, né? Quase que uma derivação lógica dessa primeira situação, né? Então, não tinha um conflito, né? A questão seria converter em outra uma variante da organização sexual genital, né? Aí o Freud coloca, atenção, né? Esse trabalho, eliminar a inversão genital ou homossexualidade, nunca me pareceu fácil. Constatei, isto sim, que apenas em circunstâncias muito favoráveis ele é bem-sucedido. E mesmo então, o êxito consistiu essencialmente em liberar a pessoa restrita à homossexualidade o caminho, obstruído até então, para o sexo oposto, ou seja, restaurar a sua plena função bissexual. Ela podia então resolver se queria largar o outro caminho, condenado pela sociedade, e em alguns casos foi o que fez. É preciso dizer também que a sexualidade normal baseia-se numa restrição da escolha de objeto. E, de modo geral, a empresa de transformar em heterossexual um homossexual plenamente desenvolvido não é mais promissora do que a contrária.
com a diferença de que esta, por boas razões práticas, nunca é tentada. Esse parágrafo aqui ele me parece importante, pessoal. Por quê? E aí eu não sei também qual é a percepção de vocês em relação a ele. O Freud, queria até ouvir depois vocês, né? O Freud aqui ele está dizendo que a tarefa de fazer uma espécie de cura da homossexualidade, de tratamento da homossexualidade, nunca apareceu para o Freud como algo propriamente fácil de ser colocado a termo. Mas ele também não está dizendo que é impossível. Percebe? Ele está, na verdade, colocando para a gente que, diante de determinadas circunstâncias, que depois ele vai chegar a exemplificar até, diante de determinadas circunstâncias muito específicas, é possível fazer algo dessa ordem. Contanto, obviamente, que isso não apareça como uma espécie de cura, vamos dizer assim, completa, né? Porque para ele, o que a psicanálise poderia fazer seria, na verdade, habilitar essa dimensão de bissexualidade da pessoa, né? Então, é como se ela tivesse fixada nesse objeto homossexual e, com o tratamento psicanalítico, fosse possível que um outro caminho aparecesse, né? De que essa dimensão da bissexualidade aparecesse através do tratamento psicanalítico. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, é possível fazer com que alguém, uma mulher que se interesse por mulheres, através do tratamento psicanalítico, consiga, em determinado momento, se interessar tanto por mulheres quanto por homens. E aí a pessoa vai decidir se vai, no final das contas, fazer ou não essa escolha pelo tipo de engajamento libidinal, vamos dizer assim, mais aceito socialmente, né? Mas o Freud está colocando que é possível, né? Isso, de alguma maneira, pelo menos para mim, chama bastante atenção, porque a ideia mais difundida dentro do nosso campo é justamente que, na verdade, o Freud, desde o início, faz uma espécie de leitura da homossexualidade absolutamente descarregada de qualquer julgamento possível no que diz respeito a esse tratamento, né? Como se, desde, por exemplo, os 3 ensaios sobre a sexualidade, o Freud tivesse colocado aqui para a gente que, bom, não tem nada do que tratar a homossexualidade, isso não é possível, né? A homossexualidade é só mais uma das organizações possíveis, né? As organizações eróticas possíveis que a gente tem. Então, não tem por que fazer uma espécie de cura disso, né? Ou tentar fazer algo desse tipo. Então, tenho certeza Tem que você até uma passagem, Paulo, Oi. no livro dos 3 ensaios sobre a sexualidade, em que ele fala, né, que a heterossexualidade é tão curiosa para a psicanálise quanto a homossexualidade. Ele fala assim... As duas carecem de algum tipo de explicação, né? Não é uma que é anormal e outra que é normal. Exatamente. Essa é a posição mais ventilada sobre esse debate em específico, né? Que está lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade. De fato, é uma nota de rodapé. No entanto, se vocês se derem ao trabalho de irem olhar lá essa mesma nota de rodapé que a camarada está colocando, é porque eu não estou com o livro aqui na mesa. Rapaz, eu estou aqui com o livro na mesa. Que coisa. Nessa mesma nota de rodapé, que é enorme, o Freud também vai falar que a homossexualidade seria, na verdade, também motivada, muitas vezes, né, pela ausência de um pai forte na infância. Né? Então, quer dizer, assim, é impressionante, porque é na mesma nota, né? Então, geralmente, a gente tem notícia dessa concepção que a camarada aí trouxe, né? Que o Freud diz até assim, aqui na minha edição da Companhia das Letras, vocês encontram isso na página 35. Freud diz, na concepção da psicanálise, portanto, também o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher é um problema que requer explicação, não é algo evidente em si, baseado numa atração fundamentalmente química. Né? Então, essa é a passagem que a gente tem notícia, correto? Mas na mesma página, na mesma nota, o Freud diz o seguinte, não é raro, aliás, entre as influências acidentais na escolha de objeto,
Achamos digna de nota a frustração, o amedrontamento sexual precoce e também observamos que a presença dos dois genitores tem papel importante. Então, Freud está dizendo que para que alguém não se engaje aí nessa posição homossexual, é importante que a gente tenha pai e mãe presentes. Olha o problema disso. E aí ele prossegue. Não é raro a ausência de um pai forte na infância favorecer a inversão. Então, você precisa desse pai forte, né? Esse pai, de alguma maneira, colocado, esse pai tão presente nos textos do Freud, né? Esse pai, vamos dizer assim, mais, quase que onipresente, né? Essa coisa mais dura, né? A ausência desse pai pode favorecer a inversão para o Freud. Então, são coisas que passam despercebidas e podem gerar aí um tipo de debate interessante para a gente. Em PH. Queria até comentar isso, porque a propaganda é muito seletiva, né, nesse sentido, eu percebo nesse tema. E aí, esse ano, eu tive até contato com o autor, que é o Tami Ayot, que ele fala sobre a questão de homossexualidade na psicanálise. E aí, só para continuar o que tu estava comentando aqui, né, ele cita alguns dos modelos psicanalíticos que ainda vingam, né, de certa maneira. Aí ele coloca, entre aspas, narcisismo patológico do homossexual, recusa da diferença sexual, fixação e identificação ao primeiro objeto, caráter arcaico e anti-edípico da sexualidade homossexual, ou então nesse próprio texto, como o Freud fala sobre a homossexualidade como uma tendência antinatural e a heterossexualidade, portanto, como uma tendência natural, né, no sentido de o cara não estava nem tão atento a respeito das discussões que para ele a sexualidade era um dado, né, essencialmente quase uma substância, e a heterossexualidade era o dado natural e, portanto, todo o resto eram desvios, né? Então, é muito interessante que essas passagens elas não chegam até a gente, né? Vai chegar, por exemplo, quando o Freud diz lá nos 3 ensaios que a prostituição não tem objeto, ou que a heterossexualidade é tão curiosa quanto a homossexualidade, sabe? Os álibis que ele fala em alguns momentos, muito raros, que se você for comparar a quantidade de citações extremamente problemáticas que ele fala a respeito, esses momentos são extremamente raros, momentos que ele é um gênio, né, entre aspas. Enfim, né? Tem um livro muito bom sobre isso, que é esse livro do Tami Ayot, que é Psicanálise, Homossexualidade, Teoria Clínica e Biopolítica. O camarada Rafael, coloca para a gente depois essa referência lá no grupo, tá bom? Para a gente poder também buscar. O grupo também serve para isso, tá bom, pessoal? No WhatsApp, para a gente trocar referências e poder, de alguma maneira, qualificar mais o nosso debate, né? Se munir aí de armas para que a gente tenha condições de fazer um trabalho mais interessante dentro de um ponto de vista teórico. A gente não fique só no texto do Freud também, né? Embora a gente esteja aqui para ler esse texto. Mas, enfim, concordo com o camarada Rafael no sentido de que, dessa observação de que a coisa é meio seletiva, né, em relação aos pontos, né? Quando eu vi, por exemplo, essa passagem específica que a gente acabou de ler, né, eu fiquei meio chocado, né? Então, quer dizer, o Freud colocando nesses termos, nesse trabalho com a homossexualidade, nesse tratamento, né, dizendo ser possível e tal. Lembrem-se que aqui nós estamos em 1920, tá bom? Esse texto é de 1900, foi publicado em 1920. Freud não está em 1900, no início da teoria dele, né? Ele está lá na frente já, tá certo? Então, isso é um dado interessante para a gente. Queria até comentar isso, porque também não é a primeira vez que isso aqui aparece na obra do Freud, tá bom? Então, se vocês forem também para o celebrado 3 ensaios da teoria sobre a sexualidade, vocês vão encontrar, como último tópico do trabalho do Freud, o seguinte tema: prevenção da inversão, né? Página 152 aqui dos 3 ensaios na Companhia das Letras. Prevenção da inversão. Primeiro que a gente pode perguntar aqui, né? Por que prevenção? Né? Por que tem esse tópico, né? Prevenção da inversão? Que tipo de debate isso pode suscitar para a gente em relação a esse livro, né? As colocações que o Freud coloca aqui, né? Então, isso talvez também não poderia passar despercebido para a gente, né? Então, nesse tópico em específico, o Freud também fala umas coisas bastante debatíveis para a gente, né? Então, ele diz, por exemplo, aqui na página 153, a educação dos garotos por indivíduos do sexo masculino, escravos no mundo antigo, parece favorecer a homossexualidade. Na nobreza atual, o emprego de domésticos do sexo masculino e a menor atenção dada pela mãe tornam mais compreensível a frequência da inversão, né? O que é que ele está dizendo aqui para a gente, né? Que quando a educação é
é colocada, né, a termo por alguém do sexo masculino, o que a gente tem é a possibilidade dessa inversão, né? Na verdade, a mãe precisa estar presente aí também, né? Então, quer dizer, coisas também que a gente pode questionar, né? Mas está aqui, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Não é a primeira vez aqui, então, que ele está colocando a possibilidade desse tipo de tratamento, tá certo? Alguém tem algum comentário em relação a isso? Eu quero perguntar uma coisa. A gente, quando fala de pai e mãe, a gente também está falando da função, né? Materna e paterna. Em Lacan, sim. Concordo. Em Lacan, sim. Em Freud, não. Em Freud, não. Só em Lacan. É porque função, essa questão, né? Quando o Lacan vai falar de função, ele está tentando justamente desimaginarizar essas figuras, pai e mãe, né? Ele está colocando, né? E não sei nem se ele consegue totalmente fazer isso, né? Porque ainda resta, vamos dizer assim, no próprio conceito, essa carga é meio que imaginária, né? Função materna, né? Função paterna, né? Mas quando o Lacan, de fato, coloca essa história da função paterna, né, como essa função que, de alguma maneira, poderia vir aí dentro do complexo de Édipo para favorecer essa disjunção, né, entre a mãe e o filho, né, ele coloca isso como sendo algo que não precisasse ser colocado pela figura do pai encarnado, né, no sentido empírico do termo, né, o pai biológico, vamos dizer assim. Isso poderia ser operado, vamos dizer assim, pelo trabalho, né, por algum amigo, pelo avô, pela avó, pela própria mãe, enfim, ele tenta desimaginarizar a coisa, né? Mas queria que ficasse claro, função função paterna e função materna é algo do Lacan. Vocês não encontram função paterna e função materna trabalhada no Freud nesses termos que o Lacan coloca, né? Então, tem isso, né? Tem isso. A gente precisa estar atento ao que cada um, vamos dizer assim, teorizou acerca desses temas, né? Dos problemas que cada um colocaram para trabalhar esses temas em específico, esses problemas, né? Eu achei interessante que tu comentou... Desculpa, pode falar. Eu achei só interessante, ainda meio que nesse tema, porque ali em cima ele fala essa coisa do limite, né? Ah, será que as relações delas passaram dos limites e tal? E aí fiquei pensando que parece ainda muito esse Freud que acha que são as experiências da vida que vão fazendo essas inscrições, né? Então, se talvez você não está exposto a elas, isso te protegeria, ou que seria possível moldar o desenvolvimento ainda a partir disso, né? E daí essas ramificações, às vezes até de pensar uma pedagogia a partir disso, achei que isso também amarrava com a discussão. E uma outra coisa que não tem muito que ver com a discussão, mas que ele aponta ali, tem uma definiçãozinha do que seria doença ali para o Freud, né? Achei isso bacana, porque ele fala o tempo todo, né, de saúde, neurose, papapá, mas aí ele está falando o que seria uma possível operação, né, uma possível, assim, que doença que ele pode trabalhar e tratar. Então, é essa que você vê um sofrimento de si e que tem as queixas, né? Então, que você consegue formular alguma queixa sobre... Uhum. Acho que o outro ponto mais que tu comentou, PH, foi a respeito, por exemplo, primeiramente situar a questão da forma como pai e mãe são encarnados dentro do Freud e dentro do Lacan, né, que são de maneiras diferentes, mas que ainda assim o uso dos termos que o próprio Lacan usa para elaborar o conceito não é como se ele fosse conseguir desimaginarizar, por exemplo, toda a carga histórica que vai ter o termo paterno e o termo materno, né? Sim. Então, ainda assim, isso na própria leitura talvez ainda implique em outras imaginarizações, não sei como seria isso, mas... Sim. É porque isso gera um debate grande, né, para a gente, porque o argumento muito comum dentro do nosso campo é que Lacan ele se utilizava desses termos, né, que tinham essa carga histórica, que tinham todo esse
essa espécie de aparato, né, imaginário simbólico já bem estabelecido, para ele subverter esse termo, né, esse conceito. Né? Então fica aquela história, né? Quando o Lacan fala de sujeito, né, pode parecer que é a pessoa, mas não é. Né? Na verdade, o sujeito é uma operação, né? O sujeito é um efeito da articulação de significantes. Né? Então ele não está falando da pessoa. Ou seja, dentro de um ponto de vista lacaniano, não faz o mínimo sentido dizer o sujeito entrou no consultório, o sujeito falou, o sujeito deitou no divã. Isso não faz sentido para Lacan dentro de um ponto de vista conceitual, porque sujeito, para ele, é outra coisa que não o indivíduo, que não a pessoa. Né? Mas aí a gente pode se perguntar, né, se essa estratégia que ele empregou foi de fato efetiva. Né? Porque o que a gente tem no campo é uma série de confusões em relação a todos esses problemas. Né? Então, não é incomum encontrar os colegas confundindo real com realidade, né? Sujeito com pessoa, né? Feminino com mulher. Né? Então, isso está bem... E essa questão, isso é um problema, na minha leitura, ensejado pelo próprio Lacan. A gente poderia perguntar, bom, será que em 2020 seria importante que a gente mantivesse essa estratégia, seja lá por qual motivo ele formulou ela lá nos anos 1950 e pouco, né? Então, será que a gente precisa continuar com essa estratégia, né? Esse é um debate que eu acho que a gente poderia fazer, né? Para a gente poder se perguntar sobre o que é que a gente tem construído, mas, enfim, é isso, né? Não é isso? Oi. Tentando falar, mas acho que vocês não estão ouvindo. Eu não tô escutando, o áudio tá muito baixo. Tá baixo? Deixa eu falar Agora assim, mais melhorou. alto. Melhorou? Pronto, Caroline, pode falar, camarada. Nesse ponto que tu falou... Agora baixou de novo. Onde tu falou aí da homossexualidade e da bissexualidade. É sobre o que tu falou primeiro que eu queria comentar, né? Sobre isso que vocês estão falando. Tá. Eu acho que não é querer passar pano pro Freud, longe de mim, mas eu acho que nesse ponto aqui, ele não tá falando de inverter de uma homossexualidade para uma heterossexualidade, né? Porque ele fala de restaurar a plena função bissexual. E depois ele fala sobre a pessoa escolher ou não o caminho condenado pela sociedade, né? E então, eu acho que aqui ele não está falando propriamente de inversão. Eu entendo que em outros textos ele pode falar isso, mas aqui eu não sei. Eu tô de acordo com você, inclusive que eu falei isso, né? Porque para ele não é, vamos dizer assim, uma espécie de mudança de escolha de objeto absolutamente oposta, né? Se você se interessa por homens, agora, ao final do tratamento, você se interessa só por mulheres, né? Não é uma espécie de tratamento que conseguiria fazer essa espécie de giro completo. Então, para ele, de fato, é restaurar essa dimensão da função bissexual. Mas vocês não veem problema nisso? Sim. Pois é. É bem Isso problemático. é problemático. É bem problemático. Vocês não veem problema nisso? Mas... Né? E outra coisa também, né? agora. Porque ele diz em seguida, né? Cadê? Ele diz... Cadê, meu Deus? Ele podia, então, resolver se queria largar o outro caminho. Quer dizer, é uma espécie de escolha até consciente. Depois que eu reabilitei isso, essa função bissexual, aí você escolha, né? Aí você tem o poder de escolha, né? Mas tudo isso eu acho que é bastante debatível, pessoal. Apesar de ele estar falando aqui de bissexualidade, tá bom? Enfim. Mas, é que assim, eu acho que... Mas eu acho... Ela ficou bem baixa. Agora? Melhorou agora. Estão ouvindo? Agora sim. É que, então, eu não tenho tanto conhecimento desses discursos, dessas leituras que são feitas em cima disso. E eu acho, sim, problemático. Só que eu acho que é interessante a dimensão que ele dá para o social aqui, né? Que nesse caso, causa sofrimento e faz o que leva a pessoa a escolher o outro caminho. E aqui, antes, ele fala de instinto, né? Que eu achei interessante porque no final do caso do Homem dos Lobos ele pontua bem a questão do instinto que ele não tinha feito antes, que ele já faz logo de largada.
E então eu achei interessante só essa dimensão do social, assim. Sim, sim. Mas só isso. Mas o Sim. resto eu sei lá, concordo que é problema. eu não vejo que ele coloca a dimensão do social de uma maneira crítica. É como se ele falasse tipo, do que está posto e é isso. Eu não vejo ele fazendo uma crítica a isso. Mas é que eu acho interessante. Eu também concordo que ele não abre essa questão, né? Não escutei nada, ficou muito baixo. Ele só... Ficou baixo, Carolina. Tá, eu vou falar. Tá melhor agora? Tá melhor, Carolina. Ajeita esse microfone, Carolina. Desde o Homem dos Lobos, a gente tem problema com o microfone da Carolina, pessoal. Tá, vou tentar falar assim mais pertinho. Tá. Eu acho que ele realmente não abre essa questão do social, é uma coisa que ele fala, né? Só que eu acho interessante o termo que ele usa, condenado pela sociedade. Ou seja, né, é algo que a sociedade impõe, né? Algo que a sociedade condena. E não, ele não abre, eu acho que ele pincela, passa por cima, e vou voltar à questão do Homem dos Lobos. Ele tá ali falando, mas ele não entra nessas questões, né? E que eu acho que a gente poderia problematizar aqui. Justamente, é como se ele constatasse só. Tipo, isso é Sim. condenável, ponto. Sim. Eu acho que outros termos também, né, de usar, tipo assim, sexualidade normal. Sim. Se eu tô dizendo que uma é normal, a outra é anormal, é um problema. Eu acho que a gente não pode se pegar muito com esses termos que parecem cativantes, como, por exemplo, o termo da bissexualidade, porque o próprio tom do Freud para falar após o termo bissexual é o tom de uma heterossexualidade. Então, ainda seria uma bissexualidade com certa inclinação heterossexual. Então, é interessante perceber esses movimentos que ele faz no sentido de usar o significante bissexual, mas, por exemplo, as outras 5 linhas ou 6 linhas seguintes, ele falar numa certa direção e um certo tom de que a heterossexualidade é que tem que acontecer. É mais fácil você se tornar um heterossexual, que é um empreendimento de ser um heterossexual que é mais buscado pela sociedade. Então, acho que é importante perceber esses movimentos. Sim, não, esse apontamento do PH faz muito sentido, porque são duas coisas basais do Freud, né? Essa bissexualidade associada a um biologicismo, que, aliás, inclusive é um argumento utilizado até hoje, né? Nessa defesa de que, tipo, isso é encontrado em diversas espécies e tal. E o outro é que essa questão social, muito pelo contrário, né? Ele coloca só como... É pior porque ele individualiza a questão. Então fica complicado, porque ele fala, olha, tem uma possibilidade aqui de te deixar escolher. E aí, então, a escolha é sua. E isso aí é doideira, né? Porque tem reflexos até hoje isso, né? Não, pois é. Eu tenho uma camarada que vocês... Não sei se alguns de vocês conhecem, mas é a camarada Jéssica, né? Lá do Grupo Borda também. Salvo engano, a camarada Jéssica fez um TCC sobre o discurso lá da cura da homossexualidade, né, que foi promovida aí por evangélicos e tal, alguns psicólogos e tal. E qual foi a surpresa? A cura gay. Qual foi a surpresa da camarada Jéssica? Foi de encontrar nesses documentos justamente passagens do Freud. Eles baseiam toda a argumentação deles com esses textos do Freud. Isso não é à toa. Eu acho que obviamente a gente pode problematizar isso, né? O uso que eles dão para isso, né? A forma como, vamos dizer assim, eles constroem a argumentação, mas é interessante para a gente não rejeitar isso aqui, não vamos dizer assim, fingir que isso aqui não existe, tá bom? Não fingir que isso aqui não está colocado na obra do Freud. É importante para a gente se deparar com essas contradições, porque é aquilo que eu já falei até anteriormente, né? Falei lá no tal do grupo do Homem dos Lobos, né? Lá nos 3 ensaios, o Freud fala, né? A pulsão não tem objeto, né? Daqui a pouco ele vai falar que o objeto mais apropriado para a mucosa vaginal é o pênis. Por quê, se a pulsão não tem objeto? Né? No mesmo texto, entende? Então, isso deveria chamar a nossa atenção. A gente precisa, de alguma maneira, entender a complexidade da obra e trabalhar com essas contradições, né? E fazer com que isso, de alguma maneira,
enseja algum tipo de reflexão crítica no nosso trabalho. Porque senão a gente fica nesse Alice no País das Maravilhas, né? Onde o Freud é feminista, o Freud libertou os homossexuais, o Freud não sei o que, né? Então, é preciso um certo nível de criticidade. Tem um livro... Só um último comentário. Tem um livro que comentário sobre isso, que tem a ver com o que o PH tá falando, assim, que é uma coisa que eu sempre achei muito doida na área da psicanálise, assim, é que como essas obras, elas dão tanto embasamento para um discurso Freud feminista, Freud já sabia de tudo isso que as feministas estão falando, e ao mesmo tempo dá pano para discurso de cura gay, assim, sabe? E eu acho isso bem doido. Sim, é doido mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar avançar então no texto? Bora. Vamos lá. Ele diz aqui, né? No tratamento da homossexualidade, que aliás assume formas bem diversas, não são realmente significativos os êxitos da terapia psicanalítica, né? Está colocando a reticência em relação ao próprio tratamento que a gente pode oferecer, né? Ele diz: via de regra, o homossexual não consegue abandonar seu objeto de prazer. Via de regra. Não é possível convencê-lo de que, né? Eu estou sublinhando esses termos porque é preciso a gente também, sabe, desnaturalizar alguns termos, né? Não é possível convencê-lo de que, caso mudasse, reencontraria no outro objeto o prazer a que renuncia. Quando chega a iniciar o tratamento, geralmente são motivos externos que o movem a isso, as desvantagens e os perigos de sua escolha de objeto, e tais componentes do instinto de autoconservação revelam-se muito fracos na luta contra as tendências sexuais. Logo descobrimos seu plano secreto de obter, com o retumbante fracasso dessa tentativa, o sentimento tranquilo de haver feito o possível contra a sua natureza especial e poder então entregar-se a ela com boa consciência. Quando a tentativa de cura é motivada pela consideração a pais e parentes amados, o caso é um tanto diferente. Então, realmente, há tendências libidinais que podem desenvolver energias contrárias à escolha homossexual de objeto, mas a sua força raramente basta. Apenas quando a fixação no objeto de mesmo sexo ainda não se tornou forte o bastante, ou quando se acham consideráveis rudimentos e vestígios da escolha heterossexual de objeto, ou seja, numa organização ainda oscilante ou nitidamente bissexual, pode-se fazer um prognóstico mais favorável para a terapia psicanalítica, né? Então, esse parágrafo também é um desdobramento daquilo que a gente viu no parágrafo anterior, né, pessoal? A gente vê o Freud aqui reiterando a dificuldade desse tipo de empreendimento, né, mas colocando as possibilidades para isso, né? Então, uma coisa que chama atenção para a gente, que talvez a gente pudesse colocar em suspenso, ou pelo menos questionar, seja essa história, né? Logo descobrimos seu plano secreto de obter com um retumbante fracasso dessa tentativa, né? Como se o homossexual chegasse na clínica com uma espécie de desejo inconsciente de, na verdade, fazer com que aquilo não dê certo, né? Então, tem essa intencionalidade aí que o Freud está colocando, como se o cara tivesse, de alguma maneira, tentando enganar, né? Ele empreende o tratamento, mas, na verdade, o desejo dele é de continuar, né? Então, tem esse jogo até meio moral, né? Do Freud, né? Como se fosse uma má consciência, né? Meio moral. Pois é. Mas tem também essa questão que eu gostaria até de chamar a atenção para vocês, né? Que é a condição para que a coisa se dê. Ele diz, apenas quando a fixação no objeto de mesmo sexo ainda não se tornou forte o bastante, ou quando se acham consideráveis rudimentos e vestígios da escolha heterossexual de objeto, ou seja, numa organização ainda oscilante ou nitidamente bissexual, pode-se fazer um prognóstico mais favorável para a terapia psicanalítica. O que é que vocês entendem sobre essa última frase aqui? Me parece que ele está colocando como um desenvolvimento, né? De a escolha do objeto ainda não é forte o suficiente. Então, há um desenvolvimento, né? Como se fosse de uma criança para um adulto. Quer fazer uma localização disso, assim, consideração de tratamento da sexualidade da pessoa em si, assim, tipo, da homossexualidade. Porque eu já vejo com bastante problema. E eu fiquei com uma dúvida também
desse termo que ele usa de escolha. Seria uma escolha inconsciente ou ele está dizendo de algo tipo, mais autônomo da pessoa, de escolher o objeto qual deseja? Eu acho que quando fala de escolha objetal é sempre numa direção de uma escolha inconsciente, né? É. Mas tem isso, né? Olha o que o camarada Juliano disse agora. Só um segundo. Porque o camarada disse aí, né? A escolha de objeto, ela é sempre inconsciente, não é verdade? Eu concordo que em Freud isso está colocado. Só que se a gente voltar um parágrafozinho, a gente não vai ver justamente ele dizendo, né? Do cara que está com a bissexualidade restabelecida e aí ele escolhe ir para um lado ou para o outro, né? Quase como se fosse consciente, percebem? Sim, isso que me deixou na dúvida mesmo. Né? Então é justamente tá o problema da coisa. Apresentado o termo escolha. E fala convencer também, né, a pessoa. Sim, fala de convencimento, né? É que acho que vai naquele, acho que a Cíntia que estava falando antes, né, dessa coisa pedagógica, assim, né, e de localizar, assim, isso aqui, tá aqui, né, quase como se fosse algo palpável, assim, pronto, agora você pode escolher, né, como se fosse uma escolha mesmo, se contradizendo ali, né, com o que estava anteriormente. E de achar que às vezes um evento na vida é o que vai ditar isso, né? E até tudo que isso não influencia, né? Criações, então, super repressivas, sei lá, esses diálogos de agora, né? Que são, como é que chama? Esqueci o nome, mas que é tipo uma uma educação mais menos repressiva, né? Eu acho que isso também tem um monte de desdobramentos atuais ainda. Eu queria sublinhar. Oi, vai lá. Eu queria sublinhar só as duas primeiras e as duas últimas frases desse trecho. Apenas quando a fixação não se tornou forte o bastante, e aí no final ele fala assim, pode-se fazer um prognóstico mais favorável para a terapia. O que ele pode querer dizer com isso? Que o direcionamento da terapia seria uma cura dessa inversão favorável, possível, porque não é forte o suficiente ainda? Isso. E uma heterossexualidade. Eu também estava pensando sobre isso, que é quando apenas, por exemplo, vamos dizer assim, o sujeito se encontra naquele estado de indecisão entre uma escolha de objeto homo ou hétero, que a partir só nesse momento é que é possível que haja um prognóstico mais favorável para a terapia psicanalítica. Aí as questões que vieram na minha cabeça é que terapia psicanalítica é essa, se for ela uma terapia que é heterossexual. A segunda questão é que essa terapia psicanalítica que ele diz é a terapia que foi requisitada pelos pais, né? Que a gente tem que lembrar aqui do contexto desse caso. Não é à toa que a frase seguinte é ele dizer que evitou dar razões, tipo assim, para os pais criar algum tipo de esperança. E aí eu fiquei nessas duas questões, né? De que terapia ele está falando e se for uma terapia, pelo visto, uma terapia que ela é hétero, já que o que é favorável para a psicanálise seria um prognóstico heterossexual, ou então se ele está falando aqui a respeito de toda a expectativa dos pais em relação a um direcionamento heterossexual por causa da filha, né? Eu vou colocar para vocês que eu penso... Opa, fala aí, Caroline. Eu só queria comentar essa questão do não se tornou forte o bastante para lembrar que antes ele tinha falado sobre a relação dela não ter se tornado mais íntima e consequentemente ela teria um tratamento melhor, não sei, um desenvolvimento melhor no tratamento se não tivesse ocorrido ainda, né? Foi o que ele deu a entender ali em cima. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, inclusive, viu, Caroline? Porque isso já tem tudo a ver com o que a Cíntia falou, eu acho, de aquisição de experiência. Não sei se foi a Cíntia ou se foi a Tamires agora, mas tem a ver com o desenvolvimento, mas tem a ver com a experiência, né? Ser forte ou não ainda. Mas é curioso isso, né, que ele está falando aqui do prognóstico do tratamento, que anteriormente ele acabou de falar assim, que não tem como saber muito bem o resultado da terapia, né? Principalmente se você leva a pessoa sem ela querer ir. Tipo assim, de você levar as crianças, porque ele parece que ele está falando assim, às vezes a gente leva as pessoas para um tratamento, esperando que elas vão se adaptar, né? Ficar do jeito que eu quero que elas fiquem. Mas que talvez o resultado pode ser totalmente diferente. E aí aqui já está falando outra coisa. Quando
quando ele fala, pessoal, aqui, apenas quando a fixação no objeto de mesmo sexo ainda não se tornou forte o bastante, ou quando se acham consideráveis rudimentos e vestígios da escolha heterossexual de objeto, quando ele fala isso, eu entendo, eu acho que a camarada Tamires tem lá a sua razão, né? Porque ela falou justamente desse aspecto propriamente desenvolvimentista, né? Como se fossem etapas, né? A gente sabe que o Freud ele concebe a sexualidade como etapas, né? Então tem uma espécie de lógica de maturação aí em jogo quando ele está falando de sexualidade. É tanto que tem as fases. As fases elas de alguma maneira podem se sobrepor, o indivíduo pode regredir para uma fase anterior, mas ela está organizada a partir de uma flecha de tempo específica que vai em uma direção, tá bom? Então, para mim, quando ele fala, né, quando essa fixação do objeto ainda não está tão forte, ele está colocando em termos, vamos dizer assim, leigos, para mim é como se ele estivesse dizendo assim, quanto mais jovem, melhor, entende? Quanto menos sedimentada está essa questão da fixação em um determinado objeto, melhor, né? E aí, se a gente pensar nesse marcador de tempo, né, que ele até fornece aí no trabalho dele em alguns textos, a gente talvez pense que seja isso, né? Quanto mais jovem é uma pessoa, né, mais talvez seja possível fazer esse tratamento com os homossexuais. Quanto a isso, eu acho que tem uma diferençazinha no uso do termo escolha, né? De objeto e a escolha que ele faz no parágrafo anterior. E você falando essa questão aí do tempo, né? Eu pensei em relação às experiências mesmo que a pessoa vai ter, assim, né? Em termos bem vagos, que as experiências que a pessoa vai ter com determinado objeto que vai, sei lá, desenvolver um tipo de relação ali de satisfação com aquele objeto, que se for, ao menos na visão que eu consigo encontrar dele aí, né? Se for muito longe no tempo, isso vai ficar muito assentado, né? Uhum. E a ideia, a impressão que eu tenho, não sei também se é só uma impressão, é que no parágrafo anterior ele fala de uma escolha como, por exemplo, padres e freiras fazem, né? Não é que ele não saiba mais achar satisfação no objeto, né? Específico, mas que ele vai escolher ali não obter aquela satisfação, né? Aí seria mais um caso de uma escolha consciente. Enquanto nesse parágrafo aqui, que ele fala dos vestígios da escolha heterossexual de objeto, seria mais essa escolha a nível inconsciente, né? De uma experiência de satisfação com o objeto, que não diz necessariamente de um código moral, enfim, da linguagem mais consciente, né? Uhum. Eu queria, na verdade, voltar um pouquinho para fazer uma pergunta. Eu não sei nem se é de fato uma pergunta. Mas quando ele fala no trecho restaurar a sua plena função bissexual, 106. Ele fala também, ele estabelece de que a função inicial é bissexual. E por que não haveriam dois caminhos, a homossexualidade e a heterossexualidade? Por que a heterossexualidade é a sexualidade normal? Parece que a moralidade parece aí, né? O condenado pela sociedade, mas não é a sociedade que está condenando apenas. Parece que ele também está traçando um caminho do que de restringir essa escolha do objeto e de considerar algo normal e anormal, nessa questão do desenvolvimento, do que é considerado, inclusive, bissexualidade, no contexto do que ele coloca, do que ele teoriza. Estou de acordo com a camarada Tamires, porque se de fato a sexualidade ela parte dessa premissa da bissexualidade, né, dessa primeira posição, qual o sentido, por exemplo, de usar esses termos até, né, que são muito proeminentes até no jargão psiquiátrico da época, né, invertido, né, como se tivesse um desenvolvimento normal. E esses caras aí, eles fizessem uma inversão, né? Então, todos esses termos, né, essas colocações, elas de alguma maneira inserem esse discurso
dentro de uma lógica muito específica para a gente que podem aí ensejar alguns debates para a gente, né? Então, estou tendo a concordar com a camarada Tamires também em relação a isso. Mas são o quê? São 12h16, a gente ainda tem um tempinho, né? Vamos tentar avançar mais um pouquinho no texto, o que é que vocês acham? Aí a gente vai vendo o que é que aparece, porque algumas discussões que vocês colocaram aí vão aparecer daqui a pouco em relação à questão da experiência, até o camarada Jadiel falou em algum momento aí, porque o Freud ele diz o seguinte aqui, ó, aqui para trás, né? Por essas razões, evitei dar aos pais alguma esperança de que seu desejo se realizaria. Apenas me declarei disposto a estudar cuidadosamente a garota por algumas semanas ou meses para poder manifestar-me sobre a perspectiva de eficácia mediante o prosseguimento da análise, né? Em bom número de casos, a análise se divide em duas fases claramente demarcadas. Na primeira, o médico adquire o necessário conhecimento do paciente, familiariza-o com os pressupostos e postulados da análise e desenvolve perante ele a construção da gênese do seu sofrimento, construção que lhe parece autorizada pelo material fornecido na análise. Numa segunda fase, o paciente se apropria ele mesmo do material à sua frente, elabora-o, recorda-se do que é capaz de recordar, daquilo que nele foi supostamente reprimido, e procura repetir o restante como se o vivesse novamente. Nisso pode corroborar, complementar e retificar as colocações do médico. Apenas durante esse trabalho experimenta ele, com a superação das resistências, a transformação interna que se busca e adquire as convicções que o tornam independente da autoridade do médico. Nem sempre essas duas fases distinguem-se de modo claro no curso do tratamento analítico. Isso pode ocorrer apenas quando a resistência obedece a determinadas condições. Quando é esse o caso, podemos fazer uma comparação com as duas partes de uma viagem. A primeira compreende todos os preparativos necessários, atualmente tão complicados e de realização tão difícil, até que recebemos o bilhete, pisamos na plataforma e tomamos assento no vagão. Então temos o direito e a possibilidade de viajar à terra distante, mas, com todos esses preparativos, ainda não estamos lá. Não nos aproximamos nem 1 quilômetro do objetivo. Para isso, temos que perfazer o trajeto, uma estação após a outra, e essa parte da viagem bem pode ser comparada à segunda fase. Então, o Freud aqui está colocando para a gente uma espécie de passo a passo, né, daquilo que é feito na análise, né? Quais são as fases da análise, né? Então, primeiro ele fala, né, dessa questão do analista se deter nesse conhecimento que o paciente vai trazer, né? Familiarizar-se com esses elementos, colocar isso para o analisando, e aí o analisando posteriormente vai começar a trabalhar esses elementos, né? Aqui, particularmente, a gente vê talvez a atualidade aqui em 1920 do tal do recordar, repetir, elaborar, que ele formulou lá nos artigos sobre a técnica, não é verdade? Então, aqui ele está falando algo mais ou menos parecido para a gente. E ele continua. A análise de minha paciente transcorreu segundo esse esquema, mas não prosseguiu além do começo da segunda fase, né? Freud já está colocando aqui, dando um spoiler, né? Spoiler para a gente do que aconteceu. Aí ele prossegue. No entanto, uma constelação especial da resistência permitiu alcançar plena confirmação de minhas construções e um conhecimento satisfatório, em linhas gerais, do desenvolvimento da sua inversão. Antes de expor os resultados dessa análise, todavia, devo abordar alguns pontos que já toquei ou que já se impuseram ao interesse do leitor, né? Então, está colocando que a análise não prosseguiu além desse começo dessa segunda fase que ele colocou inicialmente, mas que, a despeito disso, ele conseguiu formar uma espécie de conhecimento mais ou menos satisfatório sobre aquilo que dizia respeito ao desenvolvimento da homossexualidade da jovem, né? Então, ele está colocando essas condições para a gente aqui. E aí ele prossegue. O prognóstico me parecia depender, em boa parte, de até onde a garota havia chegado a satisfazer sua paixão. Olha aqui aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, é determinante para mim, na elaboração do prognóstico,
saber se a jovem ela teve relações ou não, de fato, com a dama da sociedade, né? Como se fosse assim, né? Como se fosse uma questão de experiência, como o Jadiel estava falando anteriormente. Né? Então, ela experienciou ou não aquilo? Se ela experienciou, é muito provável que a coisa não... de que eu não posso oferecer aí uma alternativa dentro de um ponto de vista de um tratamento, né? Porque é como se ela já tivesse aí entrado em contato com algo e isso fortalecesse essa primeira pulsão dela, esse primeiro instinto, né? Entendem? Tá claro isso? Sim, sim. Sim. E de deixar claro o que ele está tratando também, né? O aberto a tratar, que é a Sim. homossexualidade dela. Sim, sim, exato, exato. Aí ele É isso que eu continua. pensei agora, porque aí ele falando, né, toda aquela parte de, na verdade, ser uma demanda dos pais, né, o quanto isso fica complexo, né, se o sujeito não chega ali, o sujeito, né, o paciente, no caso, não chega ali por conta própria, assim, né, com uma queixa dele, porque aí o momento que ela tenta o suicídio, justamente é depois de ver o olhar furioso do pai, né, em nenhum momento ele fala, ele vai nessa demanda dos pais, né, Uhum. Sim, sim, né? Ele, E sim, me parece que é uma demanda dele também. Do Freud. É como se ele não recusasse isso, né? De bate-pronto. Isso não fosse um problema para ele, né? A grande verdade é essa. Todo esse tratamento não é um problema. O tratamento enquanto tal não é um problema para o Freud. O problema são as condições específicas para tratar, mas o tratamento é possível, entende? Sim. Pelo menos até aqui, né? Até aqui no texto. Depois a gente vai ver no que é que isso vai dar, pelo que eu me lembro, assim, né? Mas vamos lá, vamos tentar avançar mais uns parágrafozinhos. Nisso era favorável a informação que tive durante a análise. Com nenhum dos objetos de seu entusiasmo, ela fruíra mais que alguns beijos e abraços, né? Então, a sua castidade genital, se nos permitem a expressão, permanecer intacta. Então, o que é determinante aqui? Não é se o jovem homossexual beijou ou não a dama, é se ela transou com a mulher, né? Por quê? Porque é justamente essa ideia do Freud de que a genitalidade teria um papel maior na própria constituição da sexualidade. Olha como isso é contrastante com o Freud de 1905, falando de zonas erógenas. Percebem? Né? Falando de que qualquer parte do corpo, de alguma maneira, investida libidinalmente, né? De que sexualidade não diz respeito à genitalidade. Aqui a gente vê claramente que está estabelecido uma hierarquia, né? Ou seja, se ela de fato transou com a mulher, isso dá um outro caráter para o próprio estabelecimento ou não dessa homossexualidade. Se ela beijou, ainda talvez esteja tranquilo para fazer o tratamento, percebem? Sim, eu isso. Show. Aí ele continua. Mesmo a dama de duvidosa fama, que lhe despertara os sentimentos mais recentes e mais fortes, mostrara-se reservada para com ela, não lhe concedendo favor maior que a permissão de beijar sua mão. Provavelmente a garota fez da carência uma virtude, ao enfatizar sempre a pureza do seu amor e sua aversão física ao ato sexual. Mas talvez não estivesse inteiramente errada ao louvar, em sua sublime amada, o fato de, sendo de origem nobre e tendo sido levada à posição atual por condições familiares adversas, conservar em tudo bastante dignidade. Pois essa dama, sempre que havia, instava para que abandonasse a inclinação por ela e pelas mulheres em geral, e a rejeitara continuamente até a tentativa do suicídio. Um segundo ponto, que logo procurei esclarecer, dizia respeito aos motivos da própria garota que talvez amparassem o tratamento analítico. Ela não tentou enganar-me com a afirmação de que tinha necessidade urgente de livrar-se da sua homossexualidade. Pelo contrário, não podia imaginar outra espécie de paixão, mas era pelos pais, acrescentou, que queria honestamente colaborar na tentativa terapêutica, pois sentia muito lhes dar essa preocupação. Também essa declaração vi como um bom sinal. Não podia adivinhar que a atitude afetiva inconsciente se ocultava por trás dela. Aquilo que depois veio à luz, quanto a isso, influiu decisivamente na configuração da terapia
e em sua prematura interrupção. Né? Então, Freud está esclarecendo aqui para a gente, né, que no final das contas a jovem homossexual ela não tinha essa demanda propriamente dita. Novamente, ele está enfatizando isso para a gente, né, de que ela fazia isso mais para não dar preocupação aos pais, né, de que ela estava tentando entrar nesse jogo da terapêutica mais por conta desses elementos, né? E aí o Freud vê isso como uma espécie de bom sinal, né? Então, é possível que a partir dessa preocupação aí que ela tem com os pais, eu consiga, de alguma maneira, mobilizar algo para o tratamento, né? Isso pode ser, vamos dizer assim, o ponto que eu posso me ancorar aqui para trabalhar, né? Então, Freud está colocando nesses termos as coisas. Eu sugiro para vocês que a gente talvez termine por aqui, por hoje. O que é que vocês acham? Tá tranquilo, acho que tá dando 12:30, né? Tá dando 12:30, né? E aí a gente parasse por aqui nesse ponto em específico. Nós estamos na página 110 do nosso PDF. E aí a gente retomar na próxima semana a partir daqui, né? Deixa eu ver como é que dá o stop share aqui para... Deixa eu ver aqui. Olha aí, estou vendo vocês de novo aqui. Rapaz, é muito estranho, porque eu não vejo ninguém, eu só vejo lá eu só vejo a tela e eu fico aí com dificuldade para me comunicar. Parece que eu estou falando sozinho assim, mas agora estou vendo você, já deu uma clareada para mim. Temos ainda 28 pessoas, ninguém saiu escandalizado com as coisas que nós dissemos, né? Então, ótimo, ótimo. Então é isso, pessoal. Acho que o espírito é esse, sabe? O espírito de leitura e de trabalho, de discussão do texto é mais ou menos esse que a gente timidamente conseguiu estabelecer aqui nesse primeiro encontro. Espero que vocês se sintam cada vez mais convidados a intervir e colocar coisas no nosso debate. É isso. Eu acho que pelo nosso cronograma, talvez a gente consiga terminar esse texto no meio, talvez, de dezembro, né? Então, tempo curto de trabalho, mas eu acho que o grupo é promissor pelos debates que suscita, né? Vocês viram que tem uma coisa aí que a gente vai se engajando, vai debatendo e pode chegar em elementos aí que talvez a gente não estava tão atento. Mas é isso, agradecer vocês, a participação de todo mundo, né? A gente se encontra aí na próxima quinta. Eu gravei esse aqui e já vou colocar lá no YouTube. Não sei aí, quem não pôde participar talvez aí do primeiro encontro, vou colocar no YouTube, divulgar o link aí. E é isso aí, tá bom? Agradeço aí a participação de todos, certo? Até a próxima. Tchau, Paulo. Tchau, todo mundo. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.